isso aí, voltamos para o nosso segundo bloco. E agora, o Marcelo nos contará um pouco sobre a constelação organizacional. Como é que é isso? Visualização organizacional. Exatamente, Camila. E aqui uma ressalva bastante importante. Muitas vezes eu já vi pessoas utilizarem a constelação familiar como uma investidura de organizacional. Não, são a mesma base referencial, ok? Só que os elementos são diferentes. Embora possam aparecer elementos familiares, nós vamos tratar só questões empresariais. Então, problemas de rotatividade com funcionários, atração de clientes, faturamento, e os elementos serão empresariais. E o grande objetivo da constelação organizacional é o bom funcionamento da empresa, ok? O bem-estar da empresa em primeiro lugar. Como você havia me dito aqui nos bastidores, eu, para entender um pouquinho mais, que é diferente da familiar, a constelação organizacional, o Marcelo estava me dando um exemplo. Dê para o público também, para eles entenderem que daí já não é o ente familiar, o membro talvez falecido, não. Como é que é isso? Sim, muito interessante. Eu tive um cliente uma vez que ele tinha uma dificuldade de reconhecimento por parte da sua empresa. Ele se queixava que trabalhava demais e não era reconhecido, não era promovido. E nós fizemos o atendimento. E muito interessante que no primeiro movimento, no posicionamento que ele colocou o representante dele, colocou o representante da empresa. E aí quando nós liberamos os movimentos, o representante da empresa virou-se de costas para ele. Ou seja, nitidamente aquilo que estava acontecendo. A empresa não olhava para o colaborador. E aí, dentro do nosso trabalho sistêmico, utilizando as ferramentas e a intuição, nós chegamos numa harmonização, onde no final do atendimento, a empresa olhou para ele e reconheceu o esforço, reconheceu a dedicação daquele colaborador. E aí, essa pessoa, uma semana depois, me liga, dizendo que 2 dias depois do atendimento, os diretores dessa empresa entraram na sua sala e disseram, olha, nós estamos pedindo desculpas para você porque nós não tínhamos reconhecido o seu trabalho, o seu engajamento e você será promovido. E conversei com ele recentemente, realmente isso aconteceu de fato. Gente, essa energia, vocês vão de convir aí em casa que essa direção que entrou na sala do profissional nem sonhava que ele tinha feito uma constelação, entenderam, gente? Energia dele e energia que você passa adiante, não é, Marcelo? Sim, sim. Eu costumo dizer que todo trabalho de constelação é como uma metáfora de uma pedra lançada num lago tranquilo. A hora que a pedrinha cai no lago, ela forma aquelas ondas. Reverbera. E a gente não sabe onde essa reverberação vai atuar, ok? Que eu imagino que aconteceu neste caso. Agora, uma ressalva importante, Camila. Muitas vezes as pessoas ouvem esses relatos e acham que para ela vai acontecer da mesma maneira ou da mesma forma. Constelação, seja familiar ou organizacional, não existe mágica, não é passe de mágica. Eu vou fazer uma constelação, resolvi os meus problemas. Não é assim, pessoal. Cada caso é um caso. Portanto, o principal ponto eu vejo que é a disponibilidade, a disposição, a vontade de mudar. Porque muitas vezes as pessoas chegam, tanto empresas quanto pessoas, com queixas, com reclamações, mas elas se satisfaz com essas queixas e reclamações. É bom ficar onde está reclamando, porque se eu tiver que mudar, também vai ter um esforço, também vai ter dificuldades. E às vezes as pessoas não estão dispostas a sair dessas dificuldades. Imagina um tabuleiro, gente, todo mundo se mexe. Não tem aquele inerte, reclamão e tudo ao seu redor vai mudar. Em primeiro lugar, para você ir para qualquer terapia, seja ela qual for, você tem que estar disposto a se abrir para o novo, a mudar também, entendeu? Não é pedra... Exatamente, sólida. Você precisa ser argila moldável, não tem jeito. Exatamente. E eu gostaria muito, acho que o público também, de saber sobre a constelação judicial, jurídica. Isso. Existe um juiz no Brasil, que é o Sam Storr, que cunhou o termo direito sistêmico, onde ele fez a formação em constelação familiar e começou a aplicar os princípios sistêmicos dentro dos processos que ele atuava, como juiz. E ele teve um resultado fantástico. Existem relatos de até 80% de solução de conflitos. E hoje o direito sistêmico ele já está em uma grande quantidade de fóruns, tribunais, e nas sessões da OAB. Inclusive aqui em Avaré, na nossa cidade,
foi instalada na semana passada a Comissão de Direito Sistêmico. E eu estou muito feliz que fui convidado também a fazer Parabéns. parte. Obrigado. Como membro colaborador, né, onde você vai olhar, né, as situações para ambas as partes, né, com aquilo que a gente já disse, olhando a situação da forma como ela é e que ambas as partes saiam, né, felizes dentro do conflito, que muitas vezes todos nós queremos ter a razão, né, e quando você olha sistemicamente o contexto, por que a pessoa chegou àquela situação, aí você tem mais compreensão, tem mais visão e aí sim a solução pode chegar. Para nós conseguirmos enxergar, né, como é que é a constelação, vamos supor a jurídica, Marcelo nos deu um exemplo da empresarial. Vai ter o réu, que é uma pessoa comum, sim, representando o réu. É representante que diz? Sim. Um representando o autor. Exato. Da demanda, é assim mesmo? Sim, sim. Outro vai ser a contenda, o litígio, como é que é? Exato. Vai depender muito do contexto, né? Mas basicamente seria isso mesmo, Camila. Você coloca as partes, né? Cada uma delas, o que está sendo discutido, vamos colocar um processo trabalhista, por exemplo. A lide, salarial. Isso, exatamente. Vamos colocar o reclamante, a reclamada e o processo em si. E aí, nesse desenrolar dos representantes, podem ser colocados outros elementos, ok? Que aí vai depender de uma análise. Isso é uma coisa que também nós não falamos aqui. Quando o cliente chega até mim, nós fazemos uma anamnese, ou seja, o que ele vai querer ver. E aí virão várias perguntas para auxiliar na definição desses elementos que serão observados, né? Dependendo de uma situação, por exemplo, empresarial, eu posso escolher um modelo de produto, empresa, fornecedores, funcionários. Numa outra eu posso escolher mercado, eu posso escolher clientes no exterior, enfim, vai variar muito de cliente para cliente. Tá, e no caso dessa contenda aí jurídica, são pessoas ou objetos inanimados? Podemos fazer das duas maneiras. Ambas as formas. Normalmente, o que eu tenho visto nos tribunais é usar com representantes. Com pessoas. Isso. Isso é uma decisão também do juiz. Às vezes, quando são processos em segredo de justiça, aí se faz individualmente com um facilitador em constelação. Aí se usa bonecos, as âncoras que a gente chama. Como eu não estou mais, né, a gente não advogo mais, você já foi, né, Marcelo, em algumas já, assim. Já. E se o litígio, né, logrou êxito para o reclamante, por causa da constelação? O reclamado não vai falar, mas o que é isso? Vocês estão tudo loucos. Isso não foi uma decisão do juiz judicial? Como assim? Não, na verdade, um dos princípios do direito sistêmico também não é que seja determinante o que apareceu na constelação. Ela é um elemento que vai auxiliar na decisão do juiz. Entendi. Ela nem pode ser o fator determinante. Inclusive, vou citar um exemplo que eu fiquei sabendo, que teve um juiz que excluiu todas as provas do processo e colocou a constelação como o elemento decisivo da sentença. Meu Deus! E isso, inclusive, ele foi para a corregedoria, enfim. Não pode. Ele foi juiz, gente. Desculpa, eu fui advogada. Eu posso falar, ele foi juiz nessa hora. Vamos ser presos daqui a pouco. Né? Vamos mesmo, Marcelo. Ele teve a juizite. E daí ele excluiu tudo e a mola mestra foi... Isso não deve ser assim. A constelação é uma abordagem para auxiliar a talvez o cliente se reposicionar e a partir daí fazer um processo de mudança. É aquilo que a gente disse, não é um passe de mágica que através disso vai fazer toda a diferença. Não, é um ponto de partida. Portanto, tem que ter muito cuidado. Por isso é que as pessoas às vezes criticam por não conhecer. E às vezes pegam esses exemplos para rotular o trabalho que é sério, né? O bom constelador ou facilitador, como a gente chama, ele passa por uma formação, ok? De vários finais de semana, não é uma coisa de final de semana só e pronto, já sou constelador. Não. E lidar com pessoas, com questões pessoais, profissionais, é muito delicado. Isso é um princípio que eu tenho comigo. Eu olho com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, porque você está cuidando de vidas. Né? E hoje em dia a gente vive numa sociedade tão intolerante, em que qualquer coisa que você diz, em qualquer coisa que você faça, agride o outro. Portanto, num trabalho terapêutico, num trabalho como esse, tem que ter muito respeito. Bom, é importante também destacar, Camila, que várias pessoas contribuíram para a existência da constelação.
né, a constelação sistêmica, principalmente na Alemanha, né, existia um núcleo em Nuremberg, se eu não me engano, na faculdade de lá, que estudava já as constelações. A constelação ela tem várias abordagens que deram a estrutura elementar para ela. Terapia primal, análise transacional, esculturas familiares da Virginia Satir. Rupert Sheldrake, que hoje é um biólogo que desenvolveu a teoria dos campos morfogenéticos, justamente que nos dá esse embasamento do fenômeno, de acessar essas informações que estão presentes no campo. E uma das pessoas que a gente pode destacar é o Bert Hellinger, que foi um sacerdote alemão, e ele foi missionário e durante um tempo ele foi cumprir a sua missão em tribos zulus na África. E lá ele viu como essas tribos lidavam com os conflitos. A reverência aos antepassados, aos ancestrais, era uma coisa que chamou muita atenção de Bert. E ele foi estudar várias ciências sociais, filosofia, etc. E ele largou o sacerdócio e começou a estudar as constelações. Por muitos ele é considerado o fundador, o inventor da constelação, e por outros ele foi um dos expoentes. E ele conseguiu identificar 3 princípios sistêmicos em que ele escreve como as leis do amor, as 3 leis do amor, que são fundamentos para o atendimento de constelação, tanto empresarial, jurídica e familiar. Constelação sistêmica. E quais seriam esses 3 princípios sistêmicos? O primeiro deles é o princípio do pertencimento. Ou seja, eu, você, quem está nos assistindo, pertencemos a um sistema. Todo ser humano tem o direito a pertencer a um sistema, ok? E toda vez que essa pessoa é privada de pertencer a esse sistema, ocorre uma exclusão. Ou seja, é como se fosse feito um buraco naquele sistema. Vamos dar um exemplo. Muitas famílias, às vezes, têm dependentes químicos, aquele tio alcoólatra, em que ninguém quer mais cuidar, em que ninguém mais quer olhar, e ele é excluído do convívio. Ou seja, nesse momento, existe o que a gente chama de um emaranhamento, ou seja, aquela pessoa foi privada de viver naquele sistema. Okay? Então, todos nós temos esse direito a pertencimento. Aqui entram os casos de aborto, por exemplo, né, reconhecidos e não reconhecidos, e que podem ter os seus desdobramentos. Né? Lembrando sempre possibilidades. Okay? A gente nunca crava numa constelação que é isso ou é aquilo, são possibilidades. Essa é a primeira lei ou o primeiro princípio, que é o pertencimento. O segundo é a hierarquia, que significa quem veio antes tem a precedência, tem a prevalência sobre os que vêm depois. Ou seja, eu sou menor que os meus pais são menores que os meus avós. Então há uma ordem, né, cronológica onde isso deve ser respeitado. E toda vez que isso não é respeitado, também se provoca um emaranhamento. A gente vê em muitas situações, Camila, de atendimento, às vezes pais ocupando o lugar dos filhos e invertem, fazem uma transferência. Os filhos começam a comandar a família, ok? E aí existe todo um emaranhamento. Exatamente, muitos conflitos, etc. Já dentro da área organizacional, ou numa outra visão também de hierarquia, às vezes não é só quem chegou primeiro, né? Porque em muitas situações nas empresas, é muito comum a gente ver assim, eu trabalhei muito tempo com recursos humanos, né? E às vezes chega aquele novo funcionário, novo gerente que quer modificar tudo. Não honra aquilo que já foi construído anteriormente. E aí quebra todas as situações. Quebra a precedência. Exatamente. E aí quer fazer tudo novo. Isso tem campo vibracional, como nós estávamos conversando aqui. Exatamente. Né? E a probabilidade de aquilo que não foi respeitado acabar se repetindo em várias situações, em vários problemas, em vários emaranhamentos, e aí ninguém sabe como aquilo acontece, por que a empresa não se desenvolve, por que aquela equipe tem um turnover muito alto, podem ser possibilidades disso. E a hierarquia também pode ser em termos de conhecimento. Dependendo de uma família, vamos imaginar que tem 3 filhos. Pelo princípio da hierarquia, o filho mais velho seria o que teria a prevalência, né? Ou a precedência. Mas vamos imaginar que esses 3 filhos, um é dentista, outro é médico e outro é arquiteto. E eu vou fazer uma reforma na minha casa com os meus 3 filhos. Quem é mais importante nessa hierarquia? Logicamente seria o arquiteto, porque ele tem o conhecimento daquela situação, e não o mais velho que talvez seja o médico, por exemplo. Então isso também é importante a gente destacar. E a terceira lei
é uma das mais importantes para todo relacionamento humano, que é a lei do equilíbrio, o equilíbrio de troca entre dar e receber. Toda vez que essa lei é desrespeitada, né, também provoca um emaranhamento. Então a gente vê, por exemplo, num relacionamento de casal, né, aquela mulher que dá tudo que ela tem, se esforça, se dedica, se entrega, né, e o marido só recebe. Então ela começa a ficar grande perante o marido, que só recebe. Então, para igualar essa situação, o que o marido muitas vezes faz? Passa a rasteira, os dois ficam no mesmo nível. Aí fica aquela crítica aqui, nossa, mas eu fiz tudo por ele, e ele pisou na bola comigo, me traiu, ou fez o que fez, ok? Portanto, todo relacionamento humano, ele tem que ter esse equilíbrio, seja na área profissional, seja na área pessoal, não é? E quando isso é preservado, a relação tem muita possibilidade de dar certo. Ou seja, né? Enorme, gente, esse tema. E eu gostaria muito que depois o Marcelo retornasse, porque vai ter muitas dúvidas aí embaixo, né, nos comentários, porque eu vou levar esse programa também para o YouTube. E eu gostaria enormemente de agradecê-lo, Marcelo. Gostaria que você voltasse para tirar todas as dúvidas, ou colocar só a familiar, de acordo com o que vocês quiserem, ou só a empresarial, tá bom? Ou só a jurídica, de repente. Tá bom, Marcelo? Tá ótimo. Foi um prazer enorme tê-lo conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão. É isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau.